passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Olá, meus amigos do programa Nossa Igreja. Estamos visitando a cidade de Aguaí, na nossa Diocese de São João da Boa Vista, no alto da cidade, na paróquia Santa Cruz, com o nosso querido irmão, amigo, Padre Anderson Ricardo, que é o pároco aqui da paróquia. A gente está hoje visitando para conhecer um pouquinho do trabalho que ele realiza aqui na cidade e para conversar um pouco sobre a Palavra de Deus nesse mês dedicado à Palavra. Padre Anderson, obrigado pela acolhida aqui na paróquia, pelo seu carinho e pelo seu trabalho também aqui na cidade, na Diocese. A gente parabeniza, a gente está aqui com o coração aberto e queríamos que você falasse um pouco do trabalho que você realiza aqui, quantas comunidades tem na paróquia Santa Cruz. Você veio em novembro do ano passado para cá. Como é que está sendo a experiência de trabalhar na cidade de Aguaí, você que veio de Santa Cruz das Palmeiras? Agradeço em primeiro lugar o convite, Padre, para estar aqui com vocês, é uma alegria. Estar aqui em Aguaí, com certeza, é um momento de grande alegria para todos nós, de aprendizado. Claro que toda transferência é um desafio, não é? Mas o povo de Aguaí é um povo muito acolhedor. Como o senhor disse, na nossa comunidade nós temos 5 capelas que nós tomamos conta, 2 aqui na cidade, 3 na zona rural, um povo muito dedicado e trabalhador. Então tem sido um tempo muito fecundo da graça de Deus. A paróquia está aqui para iluminar, para fecundar, ser sal da terra, luz do mundo, nesses bairros e nessas comunidades. Além da Eucaristia, que é o centro da nossa vida cristã, nós temos a Palavra de Deus. Padre Anderson, de que maneira você trabalha com as pastorais, com os movimentos de espiritualidade, com a catequese, a Palavra de Deus? Falando de modo geral e depois sobre a própria catequese, que é a formação das crianças. Nós entendemos a igreja, como o senhor disse, como luz do mundo, Lumen Gentium, como vai nos afirmar o Concílio Vaticano II. E a luz, para que ela brilhe, ela precisa ser abastecida. E aquilo que abastece a luz da igreja é a Palavra de Deus. A Eucaristia nos alimenta, nos fortalece, mas é na Palavra de Deus que nós vamos aprender como viver a fé. Então, a Palavra de Deus, ela é o ponto central, junto com a Eucaristia, porque dali nós vemos a experiência originária da nossa fé, vemos tudo aquilo que Jesus nos ensinou, vemos os primeiros testemunhos dos apóstolos e daí então nós vamos aprendendo como viver a fé. Esta fé que foi transmitida e que agora chega até nós pela igreja, sobretudo ali registrada e transmitida na Palavra de Deus. Claro que a catequese é justamente o exercício da iniciação nesta vida, deste relacionamento com a Palavra de Deus. Então, por isso, toda a catequese aqui na paróquia, a gente tem se esforçado para que ela gire em torno da Bíblia, para que cada encontro, para que cada momento de oração da catequese, das pastorais, a Bíblia tenha um lugar privilegiado, tirando as dúvidas, aproximando, criando um gosto pela Palavra de Deus, que é o grande desafio que nós temos. Nós vemos assim na paróquia as pessoas que vêm participar, que têm fome, que têm sede, que querem viver essa intimidade com a Palavra de Deus, mas ao mesmo tempo nos bairros onde a paróquia está presente, nós temos muitas famílias que estão mais distantes, que às vezes não foram evangelizadas, catequizadas, através das pastorais, através da presença da paróquia. Como vocês levam essa palavra, como o Papa Francisco pede, essa igreja em saída, para as pessoas mais distantes? Existem grupos de meditação da palavra, de oração da palavra, missões, visita às famílias. De que maneira vocês atingem também as famílias mais afastadas da paróquia para que elas tenham esse contato com a palavra de Deus, Padre Anderson? Que na nossa comunidade nós temos uma riqueza muito grande, que são os grupos de terço. Nós devemos ter mais de 12 grupos de terço que rezam nas casas, que depois da oração do terço meditam e partilham a palavra de Deus. Tudo isso aproximando. Também temos a infância missionária, que realiza um trabalho de evangelização, de ir ao encontro das pessoas, partilhando. Temos pastoral da saúde, e são muitas as iniciativas desse ir ao encontro, Mas também os membros de pastoral, como até a própria igreja tem pedido neste ano do laicato, vestiu a camisa daquilo que foi o lema do nosso ano jubilar: vós sois a carta de Cristo. Então, queremos ensinar, queremos transmitir, mas sobretudo nós focamos a nossa vida em viver a palavra de Deus. Porque, como vai dizer um santo da igreja, o melhor evangelho a ser lido é a nossa vida.
Então, assim, viver a palavra de Deus é um modo de que a pessoa encontre em nós aquilo que talvez ela nunca vai ler. Porque, como o senhor disse, tem muita gente que é afastada e muitos desses nunca virão à igreja. E, infelizmente, talvez nunca terão contato com a Bíblia. Então, encontrando um bom cristão, alguém que viva a palavra mais do que ler, mais do que entender e conhecer, ela com certeza vai experimentar toda a potência que a palavra de Deus é. Você que está acompanhando esse nosso bate-papo gostoso com o Padre Anderson, talvez se pergunta assim, eu não leio a palavra de Deus porque eu acho muito difícil, eu não consigo compreender. De modo especial o Antigo Testamento, eu vou refletindo e não entra na minha cabeça aquilo que está ali, eu não consigo, então, por isso que não me motiva ter esse contato com a palavra. Você que está aqui com a gente hoje nos acolhendo com tanto carinho, o que você diria para essas pessoas que estão em casa, que têm uma dificuldade, às vezes não tiveram uma formação ou não tiveram oportunidade, como elas podem se alimentar da palavra de Deus, às vezes não compreendendo muito bem, achando difícil? Vai devagarzinho, passo a passo, como que é para a gente ser inserido nessa intimidade com a palavra de Deus, sem bloquear, né? Sem dizer assim, é difícil, então eu nem começo. O que você diria para as pessoas? O primeiro passo é realmente acreditar que é possível sim compreender a palavra de Deus. Primeiro passo para você ter um gosto e compreender melhor a palavra de Deus é a oração. Porque quem nos ajuda a compreender e amar a palavra de Deus é o Espírito Santo. Então, se você tem esse desejo que é fundamental na vida de fé, então abra o seu coração, peça o Espírito Santo quando você for ler a palavra de Deus e coragem, que é possível sim compreender. Passos concretos que eu indicaria comece pelo Evangelho de João. Eu sempre oriento as pessoas que querem ler a Bíblia a começarem do livro de João, do Evangelho, e não ir lá no Antigo Testamento e vir em Gênesis. É mais difícil, né? Isso, por quê? Porque o Antigo Testamento, para nós cristãos, ele só é compreendido plenamente à luz do Novo Testamento. Então, para você poder compreender, você precisa ler o livro de João, o Evangelho de João, aliás, e depois você lê os outros evangelhos, e depois de ler todos os evangelhos, você lê todo o resto do Novo Testamento, e aí depois você volta para o Antigo Testamento. Porque até chegar lá no Antigo Testamento, que é mais desafiador, que é mais difícil, você já tomou gosto pela palavra. E também uma outra coisa muito importante é não ler a palavra de Deus como se fosse um livro de adivinhações, que você abre, alguma coisa assim. Você precisa ler ela sequencialmente. Então, vamos ver o que está dizendo para mim. Isso, é uma coisa muito comum e que ajuda, claro, os versículos por si são valiosos, mas nunca um texto bíblico vai ser compreendido só com um pedaço. Assim como a nossa vida também não faz sentido só com um dia. Então, para a gente entender a palavra de Deus, a gente tem que ler ali uma sequência de versículos, uma sequência de capítulos. Por quê? Porque aí vai clareando. Agora, se eu abro só um versículo, de fato fica difícil. Ou se hoje eu leio Isaías amanhã, fora de contexto, né? Isso. E a palavra de Deus fora de contexto, ao invés de trazer e realizar um bem, ela causa um prejuízo muito grande. Então, é preciso ir ao encontro com essa determinação de não ficar no pouco, mas ir aprofundando e com paciência. Eu estava lendo, esqueci. Recomeça. É melhor ler um pouquinho por dia, mas ir compreendendo do que você querer ler a Bíblia inteira como um livro de curiosidade ou como a gente lê qualquer outro livro. Não, a Bíblia não é um livro como outro qualquer, é um livro de fé. Então, para que entenda, é preciso a oração e a dedicação. Pegando a palavra de Deus para a gente, como palavra de Deus para nós, eu estava lembrando de que eu estava numa missa, e eu falei uma frase do Evangelho e o marido cutucou a mulher, fez assim, tuc, 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 como se dissesse assim, é para você, olha o padre falando para você. É claro, a palavra de Deus é para todos, mas sobretudo para a gente, né? A palavra de Deus foi escrita para você, para a comunidade, mas para a gente. Em vez de pensar na palavra só para os outros, como pensar nessa palavra como essa carta de amor de Deus para nós? E como você, como padre, faz essa experiência? Você é um pregador da palavra, homem da palavra, consagrado à palavra, mas você se alimenta. Como você sente a presença de Deus falando com você, para você, e depois você transmite para a comunidade? É importante a gente trazer para a nossa vida, não só como esse senhor, tuque-tuque para a esposa, é para ela sim, mas a gente trazendo para a nossa própria vida. Como você, padre, se relaciona com a Bíblia Sagrada? Acho que para que nós possamos entrar nessa dinâmica bíblica, nós temos que entender que tudo o que está escrito ali está falando de nós. Então, se alguém perguntar quem atravessou o Mar Vermelho, fui eu.
Foi o Senhor, o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho. Quem estava aos pés da cruz com Nossa Senhora? Era eu, era o Senhor, era você que nos assiste, que estava aos pés da cruz. A Bíblia está contando a história da nossa vida, porque foi ali em que Deus nos visitou e nos resgatou do pecado. Então, por isso, ir ao encontro da Bíblia é ir ao encontro da própria vida e não da vida do vizinho. Embora é sempre mais fácil olhar por cima do muro do que olhar no espelho. Então, seria essa a dinâmica. Então, é a minha história. Se é a minha história, eu vou ao encontro, eu vou conhecer, eu vou amar e aí vou iluminar. Porque a Bíblia mostra tudo o que Deus fez por nós e mostra também tudo aquilo que Ele quer fazer para nós. Então, o grande desafio é, nesta dinâmica, eu me coloco em caminhada sob esta luz, acolhendo ali no meu dia a dia a vontade de Deus. Porque só pela palavra de Deus a gente vai ser quem a gente deve ser. Então, eu como padre, o senhor como padre, nós vamos ser aquilo que nós devemos ser, bons padres, padres santos, à medida em que a palavra de Deus vai entrando em nós. Então, a leitura diária, né? A igreja já nos enriquece com a liturgia do dia. Nós também temos a liturgia das horas, que é a nossa oração diária, com os salmos, que é uma oração toda bíblica. Sim, sim. Né? A missa, que também do começo ao fim é bíblica. Né? Então, assim, se você pegar a sua Bíblia e vir à missa e conhecendo as duas, você vai ver que as duas não se separam. Então, a palavra de Deus na vida da igreja e na nossa particular, ela tem que estar em tudo. Então, do amanhecer ao anoitecer, com certeza a palavra de Deus deve ser esse fio condutor. Então, eu leio o Evangelho não para guardar, não para saber, mas para viver. Então, um desafio. Então, eu li o Evangelho de domingo, preparei uma homilia. Então, eu vou viver esta palavra. Então, se a palavra de Deus pedia paciência, então, nessa semana eu vou trabalhando dentro de mim esta virtude da paciência. Aquela propósito, né? Isso, é propósito. A palavra é essa. Então, assim, a gente vai vivendo. Aí aparece alguma coisa para tirar de nós a paciência. Respira fundo, lembra da palavra de Deus, paciência, continua. E assim com todas as outras virtudes que estão ali e que nós, como cristãos, temos que viver. Quero agradecer, Padre Anderson, a sua participação no nosso programa, esse programa Nossa Igreja, que atinge a nossa diocese através de tantos canais, de tantos meios. A gente fica muito feliz por você ter acolhido. E para encerrar, que você fizesse um convite para os amigos que estão nos assistindo para conhecer a Paróquia Santa Cruz, aqui em Aguaí, onde fica, como é que as pessoas podem chegar. No final de semana tem as missas, durante a semana também. Um convite para o pessoal conhecer aqui a sua comunidade. Com certeza. Então, fica o convite para que você venha participar um dia conosco, não é? Nós temos missas no sábado às 7 horas, no domingo às 9 da manhã, às 7 horas da noite, aqui na Igreja Matriz Santa Cruz, que fica aqui no bairro Teotônio Vilela. Não tem erro, é uma rua que você vai chegar direto nela. Então, isso é uma alegria a gente poder rezar junto nesse mês dedicado à Palavra de Deus, ou em qualquer outra oportunidade. Todos sejam bem-vindos. Que Deus abençoe você, ilumine o seu caminho e que essa palavra possa ser uma luz para os seus passos. A gente se vê no próximo programa. Diocese em Evangelização.